Fala galera, tudo bem com vocês? Então, vamos dar sequência aos nossos estudos, né, sobre Grécia Antiga. Ah, Hoje a gente vai continuar falando da temática ali das guerras greco-pérsicas, das guerras médicas, mas destacando a questão da formação da Liga de Delos, né? E como essa formação da Liga de Delos acirrou as tensões entre as cidades aliadas de Atenas e as cidades aliadas de Esparta, tá? Como eu disse a vocês no vídeo anterior, as guerras greco-pérsicas elas deram muito trabalho para os gregos, né? Apesar da vitória, a Grécia ela saiu abalada desse processo, né? Então, foi a maior série de conflitos armados da história dos gregos, com certeza. E para evitar uma possível ameaça persa novamente, os atenienses tiveram a brilhante ideia de criar, né, um organismo militar internacional de proteção, aonde todas as cidades gregas iriam contribuir com recursos e soldados para que, se caso a Grécia fosse invadida novamente, não fosse pega de surpresa. Esse organismo ficou conhecido como Liga de Delos, tá? O problema é que os atenienses eles não fizeram um bom uso desses recursos, né? Eles desviaram os recursos financeiros da Liga de Delos para a reconstrução da sua própria cidade e, além disso, usavam a força militar da Liga de Delos para impor o seu domínio sobre outras cidades gregas. Quem que não vai gostar nada disso? A cidade de Esparta, que era inimiga, né, histórica dos atenienses. E aí os espartanos resolvem também criar um organismo de proteção, conhecido como Liga do Peloponeso. Então você tem a Liga de Delos, que é o organismo ligado a Atenas, e depois a Liga do Peloponeso, o organismo ligado à cidade de Esparta. Por volta do ano 430 a.C., no século V, as duas ligas entram em guerra. Os espartanos entram em guerra contra os atenienses, o que provoca a chamada Guerra do Peloponeso. Tá? Essa guerra ela se arrastou por 10 longos anos. E durante esse período que vai acontecer, a civilização grega, de uma forma geral, ela enfraquece. Apesar de Esparta ter vencido a cidade de Atenas, né? E a vitória espartana foi muito interessante porque os espartanos fizeram um cerco à cidade de Atenas que durou quase toda a guerra, quase 10 anos, até a cidade morrer de fome e de doenças, até a cidade de Atenas se render, né? Enfim, então a guerra ela não é boa para ninguém. Por quê? Depois de vencer a guerra do Peloponeso, os espartanos entram em guerra contra os tebanos e são derrotados. Uma série de pequenos conflitos ali vão acontecendo naquela região. E ao norte da Grécia você tem uma civilização se formando, que é o reino da Macedônia. Os macedônicos eles vão fazer o quê? Eles vão dominar a Grécia, aproveitando, né, desse momento de fragilidade, desse momento de guerra civil entre os gregos. Os macedônios, sob o comando do rei Filipe II, vai atacar e consolidar o seu domínio na Grécia. E aí a Grécia deixa de ser um território independente. Ela passa a ser uma região, uma província do Império Macedônico, né, que aí nesse momento é governado pelo Felipe II. Né? Bom, pessoal, e aí nós temos um novo período da história grega, que é o período chamado helenístico. Né? O período helenístico ele marca justamente a fase do domínio macedônico sobre a Grécia. Isso acontece por volta do ano 360 a.C., ou seja, mais ou menos ali, né, 30, 40 anos depois da Guerra do Peloponeso. O domínio macedônico tem algumas características. Primeiro, os macedônicos eliminam a autonomia política das cidades-estados gregas. Então, aquela ideia de polis, de cidade autônoma, ela não vai existir. Inclusive, nós falamos disso em filosofia. Quando eu expliquei para vocês as correntes filosóficas helenísticas, ceticismo, estoicismo, epicurismo, né? Eu disse justamente a vocês, né? O fato de que, como os macedônios não mais davam autonomia para as cidades gregas,
não fazia mais sentido para os filósofos discutir sobre a questão da vida em sociedade e da política, né? Então houve até mesmo uma mudança nos argumentos, nos assuntos debatidos pela filosofia. A filosofia helenística ela se diferencia disso, nesses aspectos em relação à filosofia clássica, platônica, aristotélica e socrática, né? Bom, depois da morte do Filipe II, ele vai ser substituído pelo seu filho Alexandre Magno. Esse aqui é o cara, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. O Alexandre Magno, ele foi um rei, um imperador que construiu um dos maiores impérios do mundo antigo. Para você ter uma ideia, o Império Macedônico ele ia da Grécia, passava ali no Egito, Oriente Médio, Mesopotâmia, até as fronteiras da Índia, até o rio Indo, na Índia. Então, uma extensão territorial gigantesca. O Alexandre conquistou o exército, o Império Persa, para você ter uma ideia da grandiosidade, né, da força desse governante. E ele fez isso em menos de 12 anos. Ele foi coroado com 20 anos de idade e aos 30 anos ele já tinha todo esse império. Ele morreu novo, jovem, aos 33 anos de idade, vítima provavelmente de malária, não se sabe ao certo a causa da sua morte, e também não se sabe ao certo aonde foi a sua tumba, né? Onde ele foi enterrado. Mas Alexandre, dentro desse período de dominação, de avanço, né, de conquistas, ele promoveu o que a gente chama na história de helenização. O que é isso, professor? Helenização é o processo de fusão da cultura grega com a cultura oriental, formando uma nova cultura, que é a cultura helenística. À medida que Alexandre ia conquistando territórios do mundo oriental, no Oriente, principalmente no Oriente Médio e na Mesopotâmia, ele se deparava com culturas extremamente complexas e desenvolvidas, e civilizações poderosas ali, né? Então, o que ele fazia? Ele incentivava justamente essa mistura cultural entre os aspectos clássicos gregos, né, da cultura grega, da filosofia, da arte, da estética, com os aspectos da cultura oriental, formando uma nova cultura, que é a cultura helenística. Então, o grande responsável pela difusão do pensamento grego, do modo de vida grego no mundo oriental, é justamente o Alexandre Magno. Ele tem esse papel e a principal atuação dele é justamente nesse processo conhecido como helenismo, helenização, ou seja, a difusão da cultura grega no Oriente e a fusão dessa cultura com a cultura oriental, formando uma nova manifestação cultural, que é a cultura helenística. Tudo bem? É primordial você entender, quando cai período helenístico nos vestibulares, no Enem da vida, sempre cai geralmente sobre a questão da helenização. Tá? Então é central, você tem que entender esse conceito. Como eu disse, o Alexandre morreu jovem, né? Não deixou herdeiros, e aí o seu império foi dividido entre 4 generais. E essa divisão enfraqueceu o domínio macedônico e abriu a possibilidade para que um outro império que estava em formação dominasse a Grécia e aquela região. Estou falando do Império Romano, que a gente ainda vai estudar mais adiante, né? Aqui tem um mapa para você entender a grandiosidade do Império do Alexandre Magno. Olha o tamanho do império do cara, né? Então você tinha toda a Grécia aqui, a Macedônia, a Antólia, né, Anatólia, que é a Turquia, passando pela Síria, Pérsia, olha aqui o tamanho, Egito, indo até a Índia. Todo esse território pertenceu ao Império Macedônico, né? Beleza? Bom, agora para a gente poder fechar nossos estudos sobre Grécia, vamos falar um pouquinho da cultura grega de uma forma geral, para a gente fazer essa amarração. Primeiro aspecto, talvez um legado mais importante da civilização grega para o mundo ocidental é a filosofia, né? A filosofia, ela surgiu na Grécia Antiga por volta do século 7 a.C., eu já expliquei isso para vocês na aula de filosofia, né? Então, assim, eu não vou me detalhar muito, não vou aprofundar muito, porque esse conhecimento eu já passei ele para vocês.
mas só para a gente ter uma ideia. Antes do surgimento da filosofia, como é que os homens explicavam os fenômenos que existiam na natureza e no mundo? Através dos mitos, né? A filosofia ela busca uma explicação racional, lógica, né, para esses fenômenos. E dentre todos os filósofos gregos, nós podemos destacar esses três: Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós também já estudamos eles, né, lá no material de filosofia, nas aulas de filosofia. Esses três caras, eles são considerados os pais do pensamento ocidental. As ideias que deram origem à democracia, as concepções de liberdade, de conhecimento, que são tão centrais na formação cultural do mundo ocidental, vêm justamente desses caras, tá? Através da filosofia, outras áreas do conhecimento foram se desenvolvendo. Os gregos desenvolveram a medicina, os gregos desenvolveram a matemática, a arquitetura, a escultura, né? A história, né? O primeiro historiador é um grego, é o Tucídides, né? Você tem a geografia, né? Enfim, então a boa parte do pensamento científico, racional que nós temos vem justamente da influência da cultura grega, tá? Um outro aspecto que eu gostaria de salientar para vocês da cultura grega é a arte, né? Os gregos foram os inventores do que a gente chama de entretenimento. A arte como entretenimento, o teatro, a tragédia, a comédia, os gêneros dramáticos, né? Então até a Grécia não havia teatro. Hoje o teatro originalmente deu origem ao cinema, às séries de TV, né? Enfim, todo esse setor de entretenimento que nós temos nos dias atuais vem do teatro grego. A escultura, né? Sempre trazendo essa valorização, a estética, o belo, a representação do corpo humano, da beleza humana, né? Da simetria, a preocupação em produzir obras extremamente realistas, e a arquitetura grega característica pela utilização das colunas, né? E também desse telhado em forma de triângulo. Nós temos três tipos de colunas: as jônicas, as dóricas e as coríntias, né? A coríntia é a mais sofisticada, a jônia é uma intermediária e as dóricas são as mais simples. É só você se lembrar que você vai conseguir identificar. Por último, vamos falar de um aspecto importantíssimo também para a civilização grega, que é a sua religião. A religiosidade ela é muito presente no mundo antigo. Já falei também isso para vocês quando a gente estudou outras civilizações antigas, né? Não é diferente para os gregos. Os gregos são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses, em várias divindades, tá? As divindades gregas elas são antropomórficas, ou seja, têm forma humana, mas não só a forma, o comportamento. Então os deuses traem, os deuses mentem, os deuses sentem inveja, os deuses têm orgulho, né? Os deuses trapaceiam, enfim. Quais são os principais deuses que existem no panteão das divindades gregas? Zeus, que é o chefe, né? O comandante do Olimpo, a sua esposa Hera, que é a deusa da família, os filhos de Zeus, Atenas, que é a deusa do conhecimento, da sabedoria, Ares, né, que é o deus da guerra, Apolo, que é o deus sol, que também é o deus das artes e da beleza, Afrodite, que é a deusa da beleza e do amor, Hefaisto, que é o deus da tecnologia, ou Hefesto, né, tanto faz, Poseidon, senhor dos mares, que é irmão de Zeus, o Hades, que é o rei do submundo, o rei dos mortos, também irmão de Zeus, Ares, já falei, tem o Hermes, né, que é o mensageiro dos deuses, enfim, existe Baco, que é o Dionísio, na verdade, Baco é a tradução latina, que é o deus da festa, do vinho, existem inúmeros deuses, né? A religião grega era feita, tinha um forte caráter cívico, né? Então cada cidade grega tinha uma divindade protetora, existiam templos, as pessoas cultuavam os deuses nesses templos com oferendas, né? Entregando a esses templos. Criaram inclusive até os Jogos Olímpicos no mundo antigo, ele foi criado justamente para homenagear Zeus. Enfim, então há uma influência muito grande da religião
dentro da vida, do cotidiano do povo e da civilização grega, tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima.